Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui para mais uma questão do nosso simulado, agora a questão de número 10. Uma questão que tem como assunto média aritmética simples, conjugado com interpretação de gráficos. Então, antes de você ver a resolução, pause o vídeo e tente fazer sozinho, beleza? Então vamos ler aqui a questão. Com base no gráfico que mostra o número de mortes nos últimos 5 anos na BR-01, qual é a média aritmética das fatalidades para o período de 2019 a 2023? Então, nós temos aqui um gráfico que mostra o número de mortes em cada ano dos últimos 5 anos na BR-01. Então, aqui, por exemplo, em 2019, nós tivemos 70 mortes. No ano de 2020, nós tivemos 100 mortes fatais. Então, nós temos que calcular a média aritmética. Pessoal, média aritmética é uma coisa simples, mas muita gente não consegue fazer, não consegue calcular, porque não entende o conceito. Então, antes de a gente resolver a questão, vamos revisar aqui o conceito de média. Média, pessoal, é uma divisão entre a soma dos valores de um conjunto dividido pelo total de observações. Então, para calcular a média, você soma todos os valores e divide pelo número de elementos. Vamos entender isso através aqui de dois exemplos. Então, supondo aqui que eu tenho o 2 e o 4 para calcular a média. Então, como que a gente calcula a média, pessoal? Então, primeiro nós temos que somar os valores que nós temos. Então, nós temos o 2 e o 4. Então, primeiro você soma 2 mais 4, isso é igual a 6. Depois, você vai dividir pelo número total de elementos que você tem. Eu tenho 2 e 4, então eu tenho quantos números? Eu tenho 1, 2. Eu tenho 2 números. Então, a média vai ser o resultado da soma de 2 e 4, que é 6, dividido pela quantidade de valores que eu tenho, que são 2. Isso vai ter como média, pessoal, 3. Está vendo como é simples? Agora, eu tenho aqui outro exemplo com 3 valores. Então, o que eu tenho que fazer para calcular a média desses 3 elementos? Então, primeiro eu tenho que somar esses 3 elementos. Então, vamos somar 5 mais 10, 15, com mais 15, 30. Agora, eu tenho que dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Eu tenho quantos valores? Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 elementos. Então, dividindo 30 por 3, eu vou ter como resultado 10. Então, essa daqui vai ser a nossa média desses 3 valores. E assim, pessoal, se você tiver 4 valores, você vai somar os 4 valores e dividir por 4. Se você tiver 5 valores, você vai somar os 5 valores e dividir por 5. Se você tiver 6 valores, você vai somar os 6 valores e dividir por 6. E assim sucessivamente. Tá vendo como é simples? Então, agora que a gente já sabe calcular a média, vamos aqui resolver a nossa questão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a média. E nós vimos que para calcular a média, primeiro nós temos que somar os valores que nós temos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, vamos somar eles. Então, o primeiro passo é somar. Então, nós vamos ter que fazer 70 mais 100... mais 90, mais 110, mais 80. Eu vou dividir isso por quantos? Por 5. Por quê? Porque nós temos 5 valores, 5 elementos, tudo bem? Então, vamos resolver aqui. Somando isso, vai dar 450, tá bom? Eu fiz aqui com calculadora, mas você tem que fazer aí com papel e caneta. E eu vou dividir 450 por 5. Fazendo essa divisão, você vai encontrar que a média, pessoal, vai dar 90. 450 dividido por 5, isso tem como resultado 90. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra D. A média aritmética das fatalidades para o período de 2019 a 2023 na BR-01, conforme o nosso gráfico, é de 90. Tudo bem? É só isso, pessoal. Viu como é simples? Então, fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Se ficar com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu estarei ajudando vocês. Até a próxima.